Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu sou a Tia Poli, do canal da Turma da Tia Poli, e hoje nós estamos aqui para comentarmos a lição dos primários. Essa classe atende crianças de 7 a 8 anos de idade. Se você é professora dessa classe e ainda não é inscrita no nosso canal, aproveita e se inscreve, pois todas as semanas iremos trazer recursos e subsídios para a sua aula. Então, pessoal, como sugestão de hino, eu lembro que eu falei semana passada sobre o hino da acolhida, a importância de você cantar sempre o mesmo hino no início da sua aula, para marcar aquele momento. Estamos iniciando a escola dominical, né? Então, como sugestão, eu trouxe o hino da Aline Barros, que é Abra um Sorriso. E também trouxe, né, o hino da aula. Nós já cantamos semana passada, que nós falamos sobre a muralha de Jericó. Como a história de Raabe ainda faz parte dessa história, eu trouxe ainda o hino Vem com Josué lutar em Jericó. Mas tem vários hinos sobre esse tema, né? Fica aí ao seu critério. Temos também o hino permanente, que eu sempre indico vocês a cantar, né? O hino, que são os livros da Bíblia. Para eles, mesmo, né, pequenininhos ali, eles já vão memorizando aonde estão os livros da Bíblia, quais são os livros que fazem parte da Bíblia. É importante que você cante com a sua classe esses hinos também. Sugestão de tarefa, pessoal, é pedir para que cada criança leve a imagem do super-herói favorito deles. Para que isso? Porque como a nossa lição fala, né, a coragem e a fé de uma heroína improvável, então isso quer dizer o quê? Que nós vamos estar falando sobre herói. E eles precisam associar, trazer isso da realidade deles para a nossa, para que a gente possa ampliar esse conhecimento deles. Então, o que é herói para eles? Para eles, herói é o Hulk, é o Homem de Ferro, é o Capitão América. São pessoas, né, que são ficção, né, da ficção ali, que salvam o mundo, né? E aí a gente vai falar para eles, e algum deles salvou a família deles? Porque a Raabe, né, no momento que ela, né, aproveitou a oportunidade que Deus deu para ela pede para salvar a família dela, né? E ela consegue salvar a família dela. E esses heróis de faz de conta, fictícios, eles não salvam nem a família dele. O mundo vive em guerra lá, né, nesses desenhos, né? E nunca foi salvo realmente, porque eles são heróis de mentira. Mas então, por isso que eu digo, pesquisem, né? E para você ir abordando essa fala com eles, né? Para eles perceberem que, na verdade, existe apenas um herói que salvou o mundo, que é Jesus. A próxima sugestão é sobre como contar a história, né? Como que você vai fazer ali para contar a história? Ali eu tentei, né, representar para vocês uma caixa. Leva uma caixa de papelão para a sala de aula, tenta desenhar ali como se fosse tijolinho para representar a muralha e em cima da muralha a casa de Raabe. Por quê? Porque a casa dela ficava, né, a palavra do Senhor nos ensina que ficava em cima da muralha de Jericó. E aí é legal que você vai contar a história, né? Como que os espias desceram por uma corda pelo muro, aí você faz, né, estende uma corda, faz de conta que o bonequinho tá descendo, né? Leva os personagens, né, para contar a história, tudo, né, proporcional ali ao que você montou, né, a caixa e a casinha que você montou. Isso atrai a atenção das crianças e eu te garanto que a tua aula vai ser bem diferente, vai ficar marcada na vida deles, né? É simples de fazer, é um material simples da caixa, você encontra em casa, né? Às vezes vai no mercadinho perto da casa, tem uma caixa. Essa casinha você não precisa fazer numa caixa grande, né? Não, só pinta mesmo, desenha na mão, pinta a caixinha, coloca aí na frente, porque o que vai entreter a criança é toda hora que você conta a história. Ah, os soldados, você faz os soldados andar por cima da caixa, e aí faz os espias descendo. Então é isso que é o legal. Ah, esconder os espias, né? Então aí você usa, né, a sua criatividade. Continuando, nós temos agora a sugestão, né, do que você precisa ressaltar na história. Agora eu vou trazer para vocês o que é importante você ressaltar nessa história de Raabe. Em primeiro lugar, que Deus transformou a vida de Raabe através da sua fé e coragem. Então, o que a Raabe fez? A Raabe, ela aproveitou uma oportunidade, ela viu uma oportunidade de servir a Deus, ela teve coragem, né, de enfrentar ali os soldados que vieram à casa dela, escondendo, né, os espias. Então, ela usou a sua fé, que ela sabia que Deus iria dar a vitória para o povo de Israel. Então, ela sabia, ela viu uma oportunidade de ser útil a esse Deus, e através dessa fé e da coragem dela, o Senhor mudou a vida dela. Também eu vou pedir para vocês
terem cuidado quando a gente fala sobre, né, para não colocarmos essa ideia de herói e heroína na mente das nossas crianças. O que que acontece hoje? Né? As crianças assistem muitos filmes de super-heróis e ficam admirando, né? E usam fantasias e querem ser o Capitão América, querem ser a Mulher Maravilha. Então, são rótulos que nós colocamos nas crianças e nós precisamos ficar muito atento a isso. Em qual momento a Raabe agiu como uma heroína? Antes dela ter esse contato com Deus, ela agia como uma heroína. Ela sozinha, para a gente ver que ela morava sozinha na casa dela. Tanto que ela fala, não, eu quero, né, que o Senhor salve o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, a família deles. E aí eles falam, olha, coloque, né, os espias falaram, então coloque todas as pessoas que você quer proteger aqui dentro da sua casa, porque se tiver alguma para fora, a gente não vai se responsabilizar pela morte delas. Então ela mostra que ela morava sozinha também, porque não fala assim, proteja meu esposo e meu filho. Ela não tinha isso, na verdade, ela era uma prostituta, então ela era uma mulher sozinha. E é mais ou menos o que acontece com hoje essas mulheres, né? Esse movimento feminista que tem, essas mulheres que se eu não pôr a mão na massa, as coisas não saem. Se eu não fizer, não acontece. Eu não preciso de homem, não quero depender de homem nenhum. Então, essas verdades que o mundo passa, né, não podem entrar na vida das nossas crianças. Por quê? Porque não é esse o modelo de Deus. O modelo de Deus é que o homem tem o seu lugar como cabeça, a mulher ao seu lado, né, ajudando ele nessa missão dele de ser, né, o provedor do lar, de ser o sacerdote do lar. É por isso que a gente fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, né? Estar trabalhando junto com ele, ela não pode tomar o lugar dele, né? Imagine assim numa casa, né, cada um sentado na sua mesa para fazermos uma refeição. O pai tem o lugar dele, a mãe na cadeira dela, o irmão mais velho, o irmão mais novo, o caçulinha, cada um ali, né, tem o seu lugar na mesa. Mas, de repente, a mãe coloca na cabeça que quer sentar no lugar do pai. E aí ela fica brigando para tirar o pai do lugar, ela levanta do lugar dela, vai brigar com o pai não cede o lugar e fica os dois em atrito, os filhos viram um lugar vagando, vai lá o outro filho e pula na cadeira da mãe, começa a tomar o lugar da mãe, né, se sentir responsável pelos irmãos e começa a mandar porque o pai e a mãe estão brigando, não tem ninguém olhando para os irmãos, eles se sentem na responsabilidade, então, de cuidar dos irmãos. E aquela casa vai virar uma brigarada, porque os irmãos não aceitam a autoridade do irmão, o pai não aceita que a mãe tome o lugar, a mãe não quer ficar no lugar dela, e vira um lar de contenda, onde não há paz. Por isso que a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia sabe aonde ela precisa sentar, como deve ser o comportamento dela. Né? Mas a irmã não sabe como é que é minha casa, se eu não fizer, meu marido não faz. Irmã, não é na sua força, na força do seu braço. Leva essas questões diante de Deus, né? Fala, Senhor, eu preciso disso. Às vezes, nós mesmas, as mulheres, elas acabam inibindo a ação dos homens, porque tudo que os homens querem fazer, nós criticamos, nós falamos, não é assim, não é do meu jeito, então não tá bom. E às vezes não é assim que funciona, não é esse o modelo que Deus deixou. Então, que a gente volte ao nosso lugar, peça para Deus sabedoria, eu volto ao meu lugar, aí eu deixo meu marido no lugar dele, cada filho no seu lugar, e aí a gente consegue, né, ter uma harmonia no lar, ter uma harmonia nos relacionamentos. Quantos empregados querem ser colocados no lugar do patrão, quer ser melhor que o patrão, quer fazer melhor que o patrão. Não é o seu lugar. O que acontece com essas pessoas que ficam tentando tomar o lugar das outras, resolver as situações, as dificuldades das outras? Elas acabam se sobrecarregando, ficando cansada, ficando doente e reclama, eu não tenho tempo para nada, eu vivo cansada, só eu que faço as coisas. Por que será? Será que você está no seu lugar? Ou está querendo tomar esse lugar de heroína? Olha, por exemplo, numa conversa com a minha filha mais nova, ela veio e falou para mim, mãe, eu quero ser igual a Mulher Maravilha. Eu falei, por quê? Ela, porque ela é bonita, ela é forte, e ela defende o mundo. Eu falei, e ela é sozinha? Sabe, minha filha, eu queria ser como a Rainha Elizabeth. Na época, a Rainha Elizabeth era viva ainda. Eu falei, eu queria ser como a Rainha Elizabeth. Olha só, ela não vive sozinha, ela vive num palácio, cercado de pessoas, cercada da família dela, ela tem um esposo, ela tem filhos, ela tem netos, ela tem bisnetos, né? Então, e todo mundo ao redor dela, ela tem pessoas que auxiliam ela no trabalho dela, as pessoas convivem com ela, e ela tem uma vida
né? Quantos anos a rainha Elizabeth viveu? E os heróis, eles vivem muito? Não. De repente, eles travam umas batalhas que não são deles, se metem em brigas que não são deles. Sabe aquelas pessoas que ficam lá postando coisas, alguém posta alguma coisa no Face, a pessoa vai lá, vai defender o seu partido político, vai defender o seu time de futebol. Não, pessoas que ficam no Facebook, né, vasculhando as publicações das pessoas só para ir lá defender o seu político, defender o seu time de futebol, defender a sua crença e arruma briga lá na publicação dos outros, né, puxando briga que nem é dela. Então, esse tipo de herói, ele vive muito pouco, porque ele se desgasta, ele gasta toda a vitalidade dele, toda a energia dele em brigas que não são dele, que não diz respeito a ele. Então, são pessoas que ficam brigando para pegar o lugar de outras pessoas. São mulheres que vivem sozinhas, porque se sentem tão superiores a qualquer outro homem, nenhum homem é bom o suficiente para estar com ela. Então, cuidem, porque esse é o modelo que o mundo prega hoje em dia. Então, esse tipo de heroína, você precisa trabalhar com muita cautela na sua sala de aula para que não seja, né, a criança vista essa camisa. Eu tenho que ser uma heroína e vá se basear nesse modelo do mundo. Nós vemos que a Raabe, ela tem uma vida transformada. Quando ela se coloca, usa a sua fé, usa a sua coragem, se coloca a serviço de Deus, Deus muda a história de Raabe. Naquele primeiro momento, antes dessa mudança, antes da salvação da Raabe, enquanto ela está naquela casa ali, né, lutando para salvar a sua família, ela tem uma vida de prostituta, uma vida solitária, uma vida que as pessoas era tida como uma pessoa, né, à margem da sociedade ali, né, não era bem vista, não era uma pessoa que convidada, né, bem recebida nos lugares onde ela ia, não, ela vivia meio à margem, entendam? Quando ela coloca, né, aquela fita vermelha que a gente pode simbolizar, né, como o sangue de Jesus, quando ela coloca Jesus na vida dela, quando Jesus entra na vida dela, a história dela começa a mudar. Dessa heroína ali, né, incansável, aí ela se torna uma esposa, porque ela entra na genealogia de Jesus. Lá em Mateus 1 fala, né, que a Salmão gerou Boaz, e a mãe de Boaz era Raabe. Então aparece o nome dela na genealogia de Jesus, para mostrar que quando Jesus entrou na vida dela, né, quando ela aceitou ali o sacrifício remidor de Jesus, então há uma mudança quando Jesus entra na vida dela, ela mostra ali que ela casou, ela teve filho, esse filho gerou filhos também, teve continuação a semente dela, a história dela não foi esquecida, a história dela entrou na nossa história, porque quando nós lemos ali Mateus 1, a gente encontra o nome dela, quando nós lemos ali, né, esse livro de Josué, nós encontramos a vida dela. Então, na verdade, a Raabe não foi uma heroína, ela foi uma pessoa que aproveitou uma oportunidade, não desperdiçou a oportunidade de servir a Deus naquele momento, na situação dela, ela escondendo os espias. Então, ela usou aquela oportunidade, serviu a Deus e deixou Jesus entrar na casa dela, mudou a história da vida dela e aí, né? Então, ela teve uma mudança de vida, ela não permaneceu heroína, senão ela não teria entrado na genealogia de Jesus, ela continuaria sendo uma prostituta solitária, morando sozinha em cima da muralha. O verdadeiro herói da história de Raabe é Jesus, é Deus que concedeu a vitória para o povo de Israel, certo? Então, vamos cuidar para a gente não pegar esse título de heroína que tem na nossa lição e confundirmos com o título que o mundo prega, não colocarmos isso na cabeça dos nossos alunos. Por isso que é importante a tarefinha, para que eles levem os super-heróis e vocês mostrem que esses super-heróis, na verdade, além de ser ficção, mesmo na ficção, ele não consegue salvar a família deles e sempre precisa de novos heróis para estar salvando a Terra. O nosso herói é Jesus. É através do sangue dele que nós vencemos, que nós somos libertos, que nós somos salvos, que nós encontramos vida eterna. E mesmo Deus que transformou a vida de Raabe, ele transforma a nossa vida. Se você se identificou, né, com alguma daquelas situações que eu fui descrevendo, né, da falta de harmonia, de você se sentir sempre cansada, de você ver que você parece que ao invés de ser uma só alma com seu marido, você está disputando o espaço dele, né, se você ainda está sozinha, porque tem esse espírito dentro de você, essa altivez,
que ninguém é bom o suficiente para você. Então, saiba que esse mesmo Jesus, ele pode mudar a sua vida. Ele mudou a vida da Raabe, a sentença dela era ser uma mulher sozinha. Aceita Jesus quando ela deixou Jesus tratar essa ferida dela, quando ela colocou ali para todo mundo ver que agora era uma nova criatura, ali tinha o sangue do cordeiro na porta dela, né, na janela, como é o caso da Raabe. Aí Jesus muda a história dela. Você já conhece Jesus e Jesus pode mudar essa sua realidade, né? De uma pessoa sozinha, você pode ser mãe de filhos, e amém? Então, essas são as partes que eu preciso que você, né, leve em consideração antes de dar a sua aula. E como sugestão de atividade, eu trago para vocês a brincadeira de esconder o objeto. Assim como a Raabe escondeu os espias, então, na tua sala nós vamos esconder um objeto. Como que acontece essa brincadeira? Você vai pegar e vai pôr na sua mesa alguns objetos, como a Bíblia, a revista, celular, tesoura, caneta, garrafinha de água, enfim, organiza-se um do ladinho do outro, 5 objetos. E aí você divide a tua classe em 2 grupos. E vai pedir um representante de cada grupo para olhar ali na mesa, observar, né, todos os objetos como, que estão ali. E você vai falar assim, ó, agora vocês fecham o olho, ou vai vendar o olho deles, ou vai pedir para eles virarem para a parede, de alguma forma que eles não vejam qual o objeto que você vai tirar. E você vai esconder um daqueles objetos, dar uma arrumadinha ali, né, nos outros objetos que ficaram na mesa, e aí você fala, agora podem ver. O restante da equipe vai saber qual que é, mas eles não podem soprar a resposta certa. Eles têm que ficar ali torcendo para o amiguinho deles, né, para o representante deles acertar. E eles vão poder olhar e vão dizer, tá faltando o lápis. Muito bem, né? E marca a ponta para aquela equipe. E vai fazendo assim depois para dificultar. Para dificultar um pouco mais, pode esconder 2 objetos. Ou os objetos que ficarem na mesa, você pode, né, trocar de lugar. Essa brincadeira não é só importante para a memorização da nossa aula, né, para fixar esse conteúdo, mas sim porque a gente trabalha com a atenção das crianças. Eles ficam atentos para tentar descobrir qual objeto escondeu. Então, é uma atividade, né, que traz muitos ganhos, tanto, né, na parte ali da fixação da atividade, como também na parte cognitiva das crianças. E são essas as sugestões, né, para a aula de vocês de domingo. Que Deus abençoe e use vocês na classe de você. E ainda, se não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ative o sininho de notificação, deixa seu comentário. Se você tiver outras ideias, comenta conosco sugestões de hinos, de brincadeiras, de visuais para a sala de aula. Fazer esse nosso canal um canal de todas nós, onde a gente possa enriquecer mais a nossa aula e abençoar outras pessoas. Se você encontrou em algum outro canal sugestão de visual, deixa aqui embaixo nos comentários também o link dessa aula para a gente poder assistir juntas. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau!